partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, mas preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram alienados, desorganizados, de modo que sejam dominados pela grande maioria que detém o poder econômico. Essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube DR Emerson Sergipe e do Instagram DR Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que você, com certeza, só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, ao Félix Ney Souza, ao Digenal Alves, ao Dr. Antônio Joaquim, ao Carlos Miguel, ao Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgia plástica, acompanhamento nutricional, cirurgias dermatológicas e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da APES Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a APES Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A APES Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. APES, tecnologia e inovação na palma da sua mão.
O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial e vamos conversar sobre agrotóxicos. Teremos também a nossa dica de educação, saúde e cidadania. Para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 999826704, repetindo, 999826704, e também através do número 999569454, 999569454. Através desse número que estamos mobilizando o grupo Fala Pra Mim, o grupo de ouvintes do programa Fala Pra Mim, e a gente agradece bastante a essas pessoas que estão todos os sábados aqui conosco e também acompanhando o podcast às segundas, fazem parte desse grupo e que recebem a nossa comunicação. Se você também quiser, é só entrar em contato aqui com o número e você receberá os avisos, as notificações do programa Fala Pra Mim, bom? E pode também participar aqui do programa Fala Pra Mim, enviando sugestões de pauta, enviando perguntas e oportunamente estaremos respondendo, bom? Então, a partir de agora, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. A cartilha do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, chama atenção para a presença de resíduos de agrotóxicos na cadeia alimentar e destaca que os alimentos ultraprocessados merecem atenção especial, ainda que não sejam, em geral, os que apresentam as maiores concentrações por item individual. O alerta se baseia em alguns pontos centrais. Uso intensivo de matérias-primas agrícolas. Os ultraprocessados são feitos majoritariamente de ingredientes como milho, soja, trigo, cana-de-açúcar e óleos vegetais, culturas que no Brasil recebem grandes quantidades de agrotóxicos. Exposição cumulativa. Mesmo quando os resíduos estão dentro dos limites legais, o consumo frequente e combinado de vários produtos pode levar à ingestão contínua de pequenas doses de diferentes agrotóxicos. Dificuldade de rastreabilidade. Ao contrário de frutas e hortaliças in natura, é mais difícil identificar a origem agrícola e o histórico de uso de agrotóxicos dos ingredientes processados. Risco ampliado à saúde. A preocupação não é apenas com os agrotóxicos, mas com o conjunto. Ultraprocessados já estão associados à obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e, somados aos resíduos químicos, podem agravar impactos à saúde a longo prazo. Por isso, meus amigos e amigas, a cartilha reforça a recomendação aliada ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, preferir produção agroecológica ou orgânica quando possível e reduzir o consumo de ultraprocessados. Essas são as nossas dicas. Pense nisso.
a partir de agora, em nome da Jocilene, da Lúlia, do Gelson, em nome da minha comadre Maria José e do Padre Soares da paróquia São Pedro Pescador, lá no bairro Industrial, em nome também do Padre Anderson da Catedral, em nome da irmã Moraes, e em nome de Dom José Palmeira Lessa, Dom Genivaldo e do Dom Josafá, e, claro, também em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. Inicialmente vou falar para você sobre o cuidado com as mãos. E ao falar cuidado com as mãos, claro, particularmente aqui o cuidado com as unhas, né? E isso vale para mão e pés. Então, me dirijo aqui especialmente essa dica para as donas de casa e para todas as pessoas que têm contatos profissionais, muita água, com produtos químicos, terra, plantas. Então, essas pessoas estão mais sujeitas a processos alérgicos, processos irritativos e a infecções nas mãos e comprometendo, claro, também as unhas. Então, é para essas pessoas que quero dedicar essa dica de hoje. E a primeira grande dica é fundamental. O tratamento mais barato, mais em conta, é utilizar luvas. Existem luvas podem ser adquiridas próprias para esses trabalhos, né? Não são aquelas luvas de médico, mas as luvas mais grossas, azuis, verdes, amarelas, existem aí no mercado diversas marcas. Adquira alguns pares, deixa em casa e vai fazendo todos os seus afazeres, lava prato, lava roupa, lava cozinha, terra, com planta. E as pessoas que têm no seu trabalho, né, que no dia a dia trabalham utilizando muito contato com produtos químicos, então é importante a proteção das mãos. Isso é fundamental, é o mais barato e o que efetivamente mais protege. As pessoas dizem, eu não acostumo com as luvas. É uma questão de hábito, né? Se nós seres humanos fizéssemos com luvas e dissesse, a partir de agora recomendo que faça assim, a pessoa ia dizer a mesma coisa. Eu não estou acostumado a fazer isso sem luva. Então, o importante é você entender que as luvas protegem e é o tratamento mais em conta. Uma outra orientação com relação a manicures, e aqui dialogo com profissionais que prestam um grande serviço e que tem todo um processo cultural que envolve aqui esse país, é o hábito de estar tirando a cutícula, de mexendo na cutícula, mexer nas dobras laterais das unhas, né? Usar espátula, está mexendo muito as dobras laterais. Isso principalmente em pessoas já com mais idade, que tem uma série de deficiências circulatórias, hormonais, né? Pele mais recuperada e capacidade de recuperar dos olhos, essas pessoas estão mais sujeitas a esses processos. Então, cutícula, só se tiver levantado ali, tiver sobrando, tal, tira aquele pedacinho, se preserva, porque a natureza fez cutícula para proteger a unha. Então, ter esse cuidado, preservar, porque muitas vezes as inflamações, agravamentos das gomas que acontecem muitas vezes práticas nesse momento, cuidar das unhas, experimento, acontecem. E aí o contato protegido, sem luva, vai só piorando essa situação. Então é importante esse cuidado. E da população, aquelas pessoas que têm alergia respiratória, ópicos, essas pessoas mais facilmente desenvolvem dermatites irritativas e dermatites alérgicas nas mãos, porque elas já têm uma ação de barreira, a pele é mais ressecada, vai coçar com mais facilidade. Então, o contato com esses produtos químicos sem luva vai levar a um processo irritativo, dermatite irritado, e em alguns casos pode levar também a um processo alérgico, né? Principalmente no dorso das mãos, pés, calçados,
contatos com produtos. E aí, essa pele alterada, seja pelos tratamentos médicos, seja pelo processo de ação química, seja pelo contato com produtos, nós podemos então desenvolver essas doenças que comprometem as mãos. Bom, essa é a nossa dica para o cuidado com as mãos. E o uso de luva, tá? Hidratante nas mãos após as atividades e à noite antes de dormir. Bom, com relação às espinhas, quero passar aqui uma dica. Cuidado com as espinhas, com a acne, que é constituída basicamente por cravos e espinhas, tá? Se as espinhas são muito inflamadas, as pessoas podem desenvolver manchas e também podem desenvolver cicatrizes, marcas na pele. Essas cicatrizes ficam para o resto da vida. Então eu quero dar a dica para essa dermatose que pode acontecer. A idade, porém, é mais comum na adolescência e no jovem. E eu quero passar aqui a principal dica, que é não manipular. As questões de acne não podem ser mexidas, não podem ser manipuladas. Principalmente a pessoa está lavado as mãos e está espremendo, mexendo com as espinhas. Isso não deve ser feito. Aquelas pessoas que já têm tendência a ter um acne mais intenso, consequentemente, ao manipular as lesões, vai estar aumentando a possibilidade de desenvolver cicatrizes que ficarão da vida. Uma outra dica para quem tem acne é: a acne já cursa, já evolui com o aumento da oleosidade da pele. Então, muito cuidado, evite estar usando produtos oleosos no rosto, produtos oleosos nos cabelos, né? Sempre percebendo, não mude tanto de cosmético, não vá mudando, usando tudo que vê pela frente, e vai usando na pele, e isso vai com certeza a piorar o seu quadro de acne. Então, tem aqueles produtos que sabe que não envolve muito cravo. Evite produtos oleosos, pelo e muita oleosidade nos cabelos e no rosto, e isso ajuda a controlar o quadro de acne. Uma outra dica também importante para a questão da acne é a proteção solar. Primeiro, porque a acne tende a piorar com a exposição ao sol. Também porque muitos medicamentos usados para tratar a acne são fotossensibilizantes, então aumenta a chance de irritação da pele. E também porque aqui nós vivemos num país oxigenado, né? Nós temos casas aqui muito grandes, e aí as pessoas com facilidade tendem a desenvolver manchas escuras, onde teve uma cicatriz inflamada. Então, são 3 motivos que justificam o uso do protetor solar para as pessoas que têm acne. E usar um protetor solar adequado para a pele acneica, que não pode ser um produto oleoso, um creme, um produto pesado. Tem que ter um produto adequado para a pele oleosa. E, por fim, a dica importante aqui com relação à acne, com relação à alimentação, é não abusar de carboidrato, não abusar de açúcar, pão, bolo, doce, refrigerante. Quanto mais a pessoa ingerir isso excessivamente tem acne, seu acne vai piorar, porque o açúcar interfere e faz piorar o quadro de acne, tá? É mito, essa história aqui tem a ver, né? A ciência não conseguiu provar essa vinculação, mas ela está comprovada assim com relação à questão açúcar. Bom, então essa foi a nossa dica em relação à acne. Agora vamos conversar sobre melasma. É uma discromia, é uma alteração da cor. A pele fica mais escura, mas isso acontece principalmente em mulheres, muito mais comum em mulheres do que em homens, e mulheres e homens jovens, né? Ninguém tem melasma na infância, vai ter enquanto aquelas pessoas que têm tendência. Quem não nasceu com predisposição não vai ter melasma. As pessoas terão, e gestação, uso excepcional, por isso que podem ajudar a disparar, a ser um gatilho ou até a piorar o quadro de melasma, e vai ficar durante um tempo se manifestando. Depois, menopausa, climatério, aí tende a desaparecer. Mas nessa fase da vida, né, de adultos jovens, precisa então cuidar. E o tratamento, basicamente, é controlar a manifestação, né? Não tem um remédio para em 1 mês, 2 meses, curar e a pessoa não ter mais o melasma. Então, é importante fazer esse tratamento e
é fundamentado na exposição solar, no cuidado da exposição. Como a gente sabe que exposição solar é um fator de agravo, de piora do melasma, então cuidar da exposição solar, se proteger da exposição solar durante todo o dia, enquanto houver luz solar, tem que se proteger. E outra coisa, não é só da questão da radiação ultravioleta B, não é ultravioleta A, infravermelho. Temos que proteger com relação à luz visível também, daí que hoje é recomendável o uso de filtro solar com base, tá? Se a pessoa não quiser estar com filtro solar com base, tem base que a pessoa gosta de usar, põe por cima do filtro, mas importante é já ter um filtro com base, porque aí já é um 2 em 1, já facilita, está usando 2 produtos. E o tratamento consiste no uso de ácidos, existem ácidos para a pele mais uniformizada, mais fina, para que os clareadores possam penetrar. Então, ácidos, clareadores e antioxidantes. Esses antioxidantes são importantes, né? São utilizados no tratamento melasma, inclusive recomendação de uma alimentação de legumes, frutas, verduras, mas esses produtos são utilizados no dia a dia, né? O home care aquilo que você pode fazer, né? No caso aí o skincare, para que você possa diariamente na sua casa estar fazendo e cuidando. Cuidado, não pode irritar. Quem tem acne não pode usar produtos que estiver irritando, tem que parar o tratamento, porque esse melasma vai piorar. E naqueles casos mais intensos, fazer então tratamentos complementares com tecnologias, com lasers que podem ser usados, peeling e também com microagulhamento, tá? Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Mas aí eu quero dizer para vocês que hoje, quando eu fiz o editorial do programa, falei sobre a cartilha do IDEC. Eu mencionei a cartilha do IDEC, que é uma cartilha sobre agrotóxicos. E é fundamental que a gente conheça, que tenha a possibilidade de uma leitura, que nos dê mais informações, como fazer, qual é a melhor maneira, como evitar isso, o que é um alimento ultraprocessado, quais são os alimentos ultraprocessados, está evitando, tentando diminuir essa ingestão de agrotóxicos no dia a dia, né? Porque nós estamos nos envenenando dia a dia. Então, se você quiser receber a cartilha do IDEC, a gente manda um arquivo com a cartilha do IDEC, você manda pelo WhatsApp, né? Confirma aí pelo WhatsApp, manda para o número 999569454, dizendo: eu quero a cartilha do IDEC, IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então você diz que quer a cartilha, manda pedir através do número 999569454 e nós lhe enviaremos, né, o arquivo com a cartilha que você vai com calma poder ler em casa e aprofundar o seu conhecimento com relação a essas dicas que acabamos de passar para vocês, tá bom? Então aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa, lá no Orlando Dantas, do Miguel, lá no Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, da Dona Marlene, no Grajeru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió, em nome também do meu amigo João Bosco Lima e da minha amiga e colega Kátia Machado Lima, todos lá no São José. Também um abraço para o amigo Márcio Giovanni, lá no Ponto Novo. E em nome da minha amiga Dona Hélida Feitosa, do Aderlan Feitosa e do Ricardo Feitosa, todos lá no bairro Cirurgia. Em nome também da Valdileide Feitosa e de seus filhos Marco Vinícius e Tainã. Em nome do Décio, meu amigo aposentado do Banco do Brasil. E em nome de todas as pessoas ouvintes do Fala Pra Mim, teremos a partir de agora as nossas dicas de educação e cidadania.
No programa passado, em nossa dica de cidadania, falei para você que em 2013 estava discutindo o tema desigualdade social, né? Então, disse para vocês que em 2013, reconhecendo a magnitude, o tamanho, a extensão do programa da desigualdade social global, o Banco Mundial, veja, o Banco Mundial é um banco que surge na fase do imperialismo americano, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ninguém pode... Então, que não seja um banco que constitui o neoliberalismo, constitui o capitalismo, principalmente no mundo ocidental. Então, o Banco Mundial, diagnosticando e percebendo a extensão e a intensidade da desigualdade social global, propôs resolver esse problema no mundo através de duas metas. Então, ele fez uma proposta de metas para que, com o objetivo alcançado, nós tivéssemos uma redução da desigualdade social. Quais essas duas metas? A redução da pobreza e a propriedade compartilhada. Aí nós explicamos no programa passado o que é isso. Isso foi em 2013. Em 2015, 2 anos depois, portanto, a ONU, a Organização das Nações Unidas, então também uma organização muito vinculada ao Ocidente, em parceria com o Banco Mundial e objetivando resolver o problema que houvera sido apontado pelo Banco Mundial em 2013, que era o problema da desigualdade social no mundo. Banco Mundial e ONU, então, propõem a Agenda 2030, a Agenda 2030. Propôs essa agenda através dos Objetivos de Desenvolvimento Social, ODS, né? Então, nós estamos em 2026 e o que fizeram durante esse tempo, né? Através dessas metas? Será que elas estão sendo buscadas? Será que elas estão sendo monitoradas? Como é que tem funcionado, né? E então, nós fomos buscar relatórios anuais sobre a avaliação dessa agenda. O que é que o banco está dizendo e o que é que outras entidades podem estar dizendo. Então, nós temos os relatórios do próprio Banco Mundial e o que diz também o relatório da Oxfam sobre tudo isso, né? Sobre essa agenda que tem até 2030, teve esse desafio de tentar, de propor, reduzir a desigualdade social. Então, o que vou falar para vocês em nossa dica de cidadania é sobre isso e com base nos relatórios dessas instituições, né? Da ONU, Banco Mundial e da Oxfam. Mas vamos começar apresentando quais são esses 17 objetivos da Agenda 2030, proposta pela ONU, juntamente com o Banco Mundial em 2015. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU são, né? Então, vamos destrinchar aqui esses 17 objetivos. Erradicação da pobreza. Ora, se a proposta primeira é erradicação da pobreza, isso já traz o pressuposto do reconhecimento do empobrecimento da maioria da população. Isso é um problema da humanidade. Então, erradicação da pobreza, essa é a proposta a partir do reconhecimento de que existe esse empobrecimento alarmante, absurdo, inaceitável, acometendo uma parcela significativa de pessoas no mundo inteiro. Fome zero e agricultura sustentável. Foi essa a receita primeira, a receita pensada, que vem aqui como segunda meta. Fome zero. Temos que acabar com a fome, a erradicação da fome no mundo. É fundamental. Precisamos que a maioria da população, ou que no caso o objetivo é que a totalidade esteja em segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É ter 3 refeições por dia. Enquanto não se garantir 3 refeições de qualidade por dia para todas as pessoas,
nós estamos negando dignidade ao ser humano. Nós estamos entregando uma parcela significativa de pessoas à própria sorte. E todos nós temos compromisso, temos responsabilidade e deveremos ter com tudo isso. Tá? A agricultura sustentável é fundamental, e uma agricultura que tenha como meta a erradicação da fome, e não apenas, as pessoas podem ganhar dinheiro, claro, a partir disso. Agora, não pode ser esse o objetivo em detrimento de não combater a fome. Tá? Então, segurança, fome zero e agricultura sustentável, que não agrida também o meio ambiente. Saúde e bem-estar. Aqui é uma outra meta, saúde e bem-estar. Por quê? Porque nós temos que considerar aqui o conceito ampliado de saúde. Saúde não é apenas, você está saudável quando você não tem doença, mas também e principalmente a prevenção da doença e considerar a saúde como um todo. Você adoece quando você não tem onde morar, quando você não tem um emprego, quando você não tem uma renda com qualidade, quando você não tem um transporte público, quando você não tem uma escola de qualidade, quando você não tem uma atenção à sua saúde. Ou seja, isso adoece. Então não é só pensar, estou com febre, estou doente agora, depois não estando com febre, estou bem, não tem problema. Não, você tem que entender saúde, esse conceito e principalmente incluindo o conceito de prevenção da doença. Educação de qualidade. Principal fator de inclusão social e distribuição de renda e riqueza. Existem estudos, existem os famosos estudos do Thomas Piketty, que ele estuda a partir do final do século XIX, durante o século XX, a questão da distribuição da renda e da riqueza no mundo, bem documentado, e o avanço tecnológico com Big Data. Permitiu que esses dados fossem profundamente conhecidos e intensamente conhecidos. Então, principal fator de distribuição de renda, educação. Quanto mais se educa a população, mais você faz distribuição de renda. Então, precisa ter a educação de qualidade garantida como direito para a população. Igualdade de gênero. Nós temos ainda resquícios de uma sociedade patriarcal, para a mulher ganhar menos do que o homem pelo mesmo trabalho. Então, nós temos que pensar em corrigir tudo isso. Você acabar com a desigualdade social é também você combater a desigualdade de gênero. E as mulheres são menos remuneradas do que os homens, no geral, pelo mesmo trabalho. Então, isso precisa acabar e nós precisamos avançar com o apoio de todas as pessoas, independente do gênero. Água potável e saneamento. Esse é um problema. Do mesmo modo que esse mundo contemporâneo tem nas últimas décadas um histórico de muitas guerras, até hoje, guerras por conta do petróleo, enquanto riqueza que as pessoas precisam dominar para acumular riqueza. A água já começa a ter problemas e nós teremos no futuro problemas, guerras inclusive, onde a água vai ser uma das motivações. E aí a gente alerta aqui, o programa Fala Pra Mim vive fazendo alerta, chamando a atenção das pessoas e mostrando que as pessoas precisam se preocupar. Água não é mercadoria. Água é uma graça da natureza. É um recurso natural. E que o homem se apropria e transforma isso de uma mercadoria. Nós temos hoje o governo de Sergipe atual, avançou com isso aí, essa é uma tese defendida pelo governador e pelo governo estadual que está aqui, e faz o quê? Água, que nós aqui defendemos, tem que ser entendida como um direito, não é uma mercadoria, mas o governo privatiza. E nós temos aí no dia a dia, ainda hoje eu vi uma manchete no jornal que só não falta água no Palácio do Governo, mas nós temos um problema sério, isso já era previsto. E tem um problema maior que eu chamo a atenção. Vamos ver nas regiões de população carente, onde as pessoas não têm condição para pagar, tem dificuldade para pagar, se a Iguá, viviam falando da DESO, dos problemas da DESO, agora está aí a Iguá, Então,
a iguar se ela vai ter condição de resolver os problemas de saneamento, de água e de esgoto nas populações carentes, né? Numa população onde não vai ter o potencial de pagar isso aí. Então é preciso que se pense no direito que a população tem e a gente analise nessa dificuldade. Como que vai acontecer com a população de baixa renda? Nós estamos falando aqui de combate à pobreza, à desigualdade social. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, analise do ponto de vista, não na minha casa, mas do ponto de vista da sociedade como um todo e principalmente da população baixo nível socioeconômico, o que é que vai acontecer com essa questão da água, a privatização da DESO aqui no estado de Sergipe. Energia limpa e acessível é outro item. Proteção do meio ambiente, energia limpa. Isso é fundamental que a gente defenda, né, fontes limpas de energia, que nós tenhamos muito cuidado com essa discussão da questão do petróleo, de tudo mais, e que a gente faça a defesa e acessibilidade da população cada vez mais à energia limpa. Trabalho decente e crescimento econômico. Então nós precisamos estabelecer cadeias produtivas. O Brasil passa por um processo de desindustrialização e nós precisamos estabelecer cadeias produtivas. Cadeias produtivas significa garantia de geração de emprego e renda, quer dizer crescimento econômico. Então nós precisamos disso. Nós precisamos deixar de ser um país primariamente, né, industrializado, ou seja, que trabalha apenas a venda de commodities, a venda de minerais, de grãos, de café, de soja, e a gente não pega, não tem uma indústria desenvolvida o suficiente. Já fomos mais desenvolvidos do ponto de vista da indústria e termos produtos com valor agregado maior. O que é que a gente faz hoje? A gente exporta a matéria-prima e compra o produto manufaturado com valor agregado muito mais caro. Então, é importante que a gente volte a ter o desenvolvimento, a industrialização, voltar ao crescimento da indústria brasileira para que a gente tenha, inclusive, geração de emprego e renda para enfrentar essa realidade que está aí de desemprego que tem estado alto. Até nos últimos anos, diminuiu esse índice de desemprego. O Brasil tem melhorado, tem conseguido dar, nos últimos anos, ter mais emprego. Mas precisamos avançar e precisamos pensar na indústria, na inovação e na infraestrutura desse país. Então, reindustrializar para que a gente possa exportar produtos com valor agregado, né? O Brasil se tornou um exportador de matéria-prima, de commodities, e um importador de produtos manufaturados. Então, a gente vende a matéria-prima, os países mais desenvolvidos manufaturam, industrializam aquilo, agregam valor e vendem muito mais caro para o Brasil. Redução das desigualdades, outro item aqui das metas da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Redução das desigualdades é consequência da adoção dessas medidas todas que nós estamos falando aqui. Esse conjunto de medidas que promovem e fortalecem a educação ambiental. Vamos ter consumo e produção responsáveis, vamos ter responsabilidade com isso, tanto com a produção quanto com o consumo, a responsabilidade de não agredirmos a natureza, de protegermos a natureza. Ação contra a mudança global do clima, isso é fundamental, não podemos negar que isso existe. Vida na água, vida terrestre, precisamos respeitar a água como um recurso natural, como direito para a população, e precisamos que a população tenha o controle social sobre tudo isso. E esse controle tem que se dar em paz, com diálogo fraterno, com solidariedade, para que a gente resolva o problema da desigualdade social. É preciso pensar tudo isso que nós estamos trazendo aqui para a reflexão dos ouvintes do programa Fala Pra Mim. Nós precisamos de paz, nós precisamos de justiça, de Estado de Direito e não de privilégios. Nós precisamos de uma justiça distributiva que distribua renda e riqueza para as pessoas. Nós precisamos ter instituições eficazes que cumpram seu papel constitucional de defesa das leis, de defesa da democracia e de defesa do Estado de Direitos. Nós não podemos ter um aprisionamento, Nós não podemos ter instituições
que deveriam estar defendendo as leis, a democracia e o Estado de Direito, e elas estarem a serviço de organizações criminosas, elas estarem a serviço da impunidade, estarem a serviço de um estado de privilégios e da acumulação de renda e riqueza. Nós precisamos ter cidades e comunidades sustentáveis, isso é fundamental. Parcerias e meios de implementação, tudo isso está proposto pelos 17 objetivos. Então, esses que eu acabei de mencionar para vocês são objetivos que estão integrados e indivisíveis, combinando dimensões econômicas, sociais e ambientais, desenvolvimento sustentável, com metas a serem alcançadas até 2030. E ao longo desses últimos 10 anos, 2015 propôs isso aí, ao longo desses últimos 10 anos, então, o Banco Mundial tem monitorado e implantado essas metas, tem emitido relatórios? Tem sim, tem feito tudo isso. E como é que o Banco Mundial tem monitorado essas metas, particularmente quanto aos seus objetivos aqui, os 17 objetivos que nós falamos aqui, de redução da desigualdade de renda e da propriedade compartilhada? Lembram que eu disse que em 2013 o Banco Mundial propõe resolver o problema, reduzir a desigualdade de renda e riqueza e instituir também como segunda medida a prosperidade compartilhada. Como é que o banco está produzindo seus relatórios e está acompanhando tudo isso? Então, o Banco Mundial tem sim, desde 2015, principalmente na parceria com a ONU, monitorado essas metas de redução da pobreza e da prosperidade compartilhada, principalmente por meio de indicadores padronizados, de relatórios periódicos, de condicionalidades de financiamento e aconselhamento de políticas públicas ao longo de toda essa última década. Em termos práticos, isso ocorreu em 4 eixos. Monitoramento por indicadores globais padronizados. Então, desde 2013, o Banco Mundial passou a usar como indicador central o crescimento da renda ou do consumo dos 40% mais pobres da população. Isso em cada país. Então, isso é fundamental. Bom, eu reconheço, em 2013, já o Banco Mundial disse, eu reconheço que existe uma quantidade muito grande de pessoas empobrecidas. Então, propus os 17 objetivos, a meta até 2030, isso a partir de 2015, para até 2030, junto com a ONU, conseguir erradicar a pobreza, resolver o problema da desigualdade social. Então, que parâmetros para isso? Para isso, nós temos que ir avaliando o seguinte: está cada vez menos gente mais rica, acumulando muito mais dinheiro, e a maioria da população empobrecendo? Não, então nós não podemos, se isso continuar, não vai resolver o problema. Então nós temos que, qual foi a proposta do Banco Mundial? Crescimento da renda ou do consumo dos 40% mais pobres da população. Pronto, aí você vai ver. Os 40% mais pobres, nessa linha do tempo, de 2015 para cá, tem crescido a renda e o consumo. Se estiver crescendo a renda e o consumo, é porque nós estamos fazendo distribuição de renda. Então, esse é um dado buscado no relatório e descrito no relatório do Banco Mundial. Esses documentos não impõem metas legais, mas orientam políticas nacionais de acordo com a visão do Banco Mundial. Nós temos mais. Implementação via financiamento e condicionalidades. Então, o Banco Mundial não executa políticas diretamente, mas atua por meio de empréstimos e financiamentos para os países, empréstimos de ajuste e apoio orçamentário. Então, esses empréstimos todos são concedidos mediante compromissos de reformas estruturais. Então, aqui é que começa a vir o perigo e começa aqui a grande contradição do Banco Mundial. Nós vamos estar mostrando porque ao longo do programa, você está nos acompanhando, vai entendendo esse processo. Então, o banco diz, vamos acompanhar, temos que diminuir, combater essa questão da desigualdade social. Então, vamos fazer o quê? A população, os 40% mais pobres do mundo tem que consumir mais e tem que ter mais renda. Aí o que ele faz? Vamos ajudar esses países. Banco Mundial, vamos dar empréstimo para esses países.
Só que eles colocam alguns condicionantes nesses empréstimos, e nós vamos mostrar aqui para vocês que eles são uma contradição para conseguir que o empobrecimento das pessoas diminua. E é por isso que o empobrecimento não está diminuindo. Pelo contrário, está até aumentando, né? Nós já estamos em 2015, já estamos em 2026, já se passaram 11 anos, a meta seria para até 2030. E o que é que aconteceu de lá para cá? Tem diminuído progressivamente o empobrecimento? Não. Continua e, inclusive, está aumentando. Então, vamos ver essas contradições, vamos discutir tudo isso. Então, os empréstimos que o Banco Mundial, que FMI, que tudo isso dá para as pessoas, frequentemente eles incluem reformas fiscais, previdenciárias, trabalhistas ou de gasto público. Pronto, aí são as amarras, aí isso é o que impede que, ao invés de que você vá combatendo o empobrecimento, você está favorecendo a acumulação de capital. Então nós temos grande número de pessoas empobrecidas e cada vez menos um número menor de pessoas hoje ditas trilionárias, né? Então, há um acúmulo cada vez menor, poucas pessoas acumulando muito dinheiro e muita riqueza. Então, nós vamos estar destrinchando aqui essa contradição, que é o banco diz que vai ajudar e, no entanto, para emprestar o dinheiro exige reforma fiscal, previdenciária, trabalhista e também de gasto público. Então, já estou alertando, aqui surge a contradição apontada por críticas, inclusive da Oxfam. Embora o discurso seja de redução da desigualdade, muitas condicionalidades enfatizaram austeridade fiscal, contenção de gastos sociais e flexibilização do trabalho, com impactos negativos sobre a distribuição de renda em vários países. E o quarto item aqui, proposto pelo próprio Banco Mundial, seria a avaliação periódica e reconhecimento de limites. Então, os próprios relatórios recentes, o Banco Mundial reconhece que a desigualdade não caiu. Olha, aqui precisaria até aquela manchete no rádio quando chega. Então, é ter uma musiquinha aí de fundo, tá? Chamar a atenção, ó. O Banco Mundial reconhece: a desigualdade não caiu de forma consistente em escala global. É o próprio Banco Mundial que está dizendo, a proposta era reduzir, no entanto, não tem reduzido, está aumentando. As crises sucessivas, Covid-19, inflação sempre alta, conflitos, tem revertido a possibilidade de ganho e aí continua a pobreza aumentando e cada vez menos pessoas muito ricas no mundo. O crescimento econômico por si só não garante prosperidade compartilhada. A gente vê aqui no Brasil, está crescendo, tem o PIB crescendo, Produto Interno Bruto, mas está concentrado cada vez na mão de menos gente. A maioria da população não está. O povo empobrece e um pingo de gente ficando rica. Por isso que é muito cuidado com esses indicadores. Não há prosperidade compartilhada no mundo. Relatórios mais recentes passaram a enfatizar a importância de tributação progressiva. E o parlamento brasileiro, os deputados e senadores brasileiros não querem, resistem, porque eles são, digo aqui com toda tranquilidade, na grande maioria, inimigos do povo. Eles estão a serviço desse modelo de concentração de renda. De modelo de mundo que tem um Banco Mundial que diz: precisamos combater a pobreza, mas exige que não se tenha, por exemplo, tributação progressiva, que os ricos paguem mais. Expansão de proteção social. Precisamos expandir o Estado de Direitos, investimento em educação e saúde pública, redução de desigualdades regionais e de gênero. Ainda assim, o banco não adota metas obrigatórias de redução do coeficiente de Gini. Ele exige condicionantes para emprestar o dinheiro. Tem que fazer reforma previdenciária, trabalhista, tem que conter os gastos, mas não é capaz de referendar obrigatoriamente que você tem uma melhora do coeficiente de Gini, limitando-se a monitorar a renda dos 40% mais pobres e pobreza extrema. Então, é uma síntese crítica que a gente faz aqui.
Em resumo, o Banco Mundial monitorou suas metas por meio de indicadores globais, né, no caso, pobreza extrema e renda dos 40% mais pobres, produziu relatórios de diagnóstico para orientar políticas nacionais, implementou ações indiretamente via financiamento e aconselhamento econômico, mas o grande pecado, não garantiu redução estrutural da desigualdade, especialmente em países do hemisfério sul, onde políticas de austeridade e estruturas históricas de concentração de renda ainda persistem. Isso explica porque, apesar de metas formais até 2030, a desigualdade segue elevada ou crescente, revelando os limites de uma abordagem que combina objetivos sociais ambiciosos com práticas econômicas frequentemente contraditórias. Mas nós aqui no Fala Pra Mim estamos trabalhando com números apresentados pelo próprio Banco Mundial, para ninguém dizer aqui que não vamos confiar porque não tem vinculação com o capitalismo. Com o Banco Mundial, que é o banco do capitalismo. Agora aqui no Fala Pra Mim de novo, é aquele momento que precisaria de uma música de alerta. Aqui estão os dados mais recentes disponíveis sobre quantas pessoas vivem com renda muito baixa no mundo, com base em critérios do Banco Mundial. Vamos mostrar no mundo e no Brasil. Situação global de pessoas com renda muito baixa, pobreza extrema e renda diária. Segundo o relatório recente do próprio Banco Mundial, aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo vivem com menos de $2,15 por dia. Vai lá, em torno de 12 a 13 reais por dia. Isso na linha internacional de extrema pobreza. Isso corresponde a cerca de 8,5% da população global em 2024. Esse valor de $2,15 por dia é a linha de extrema pobreza usada pelo Banco Mundial atualmente, que equivale à antiga linha, lá nos estudos de 2015, era de $1,90. Aí agora foi corrigida por paridade de poder de compra e está desses $2,15. E a situação no Brasil? A situação de pobreza e pobreza extrema no Brasil. Aí vamos pegar também os dados mais recentes do IBGE com parâmetros do Banco Mundial. Usando o mesmo parâmetro do Banco Mundial, o IBGE calculou aqui em 2024. O IBGE divulga dados de pobreza no Brasil adotando parâmetros semelhantes ao do Banco Mundial, ajustados por paridade de poder de compra. Pobreza extrema, menos de $2,15 por dia. 3,5% da população brasileira em 2024, ou seja, 7,3 milhões de pessoas. Pobreza geral, linha de 6,85 por dia. Tem os de pobreza extrema e tem a pobreza geral. 23,1% da população, cerca de 48,9 milhões de brasileiros. Então, se você somar com os de pobreza extrema, a gente ultrapassa os 50 milhões de pessoas vivendo em pobreza. O percentual de brasileiros vivendo em extrema pobreza vem caindo de forma consistente nos últimos anos, somente nos últimos anos, com quedas anuais registradas desde 2021. Então, 2021, 2022, 2023, 2024 tem crescido, tem melhorado esses índices. Dados aqui do IBGE, e nós vamos encontrar isso com a mesma metodologia do Banco Mundial. Então, está mostrando que tem diminuído essa pobreza e a pobreza extrema aqui no Brasil nos últimos anos. Extrema pobreza global, embora tenha caído nas últimas décadas, permanece elevada em torno de 8% da população mundial e sofreu estagnação ou retrocesso em alguns contextos recentes, pandemia, crises e conflitos. No Brasil, a proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza tem estado em queda, mas ainda representa milhões de brasileiros e está conectada a desigualdades regionais e sociais mais profundas. Por isso, não podemos deixar de lutar, deixar de estar aqui falando da importância dessas lutas para enfrentar o problema da desigualdade social em nosso país. A Auxam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira sem fins lucrativos e independente,
criada em 2014 para a construção de um Brasil com mais justiça e menos desigualdades. Divulgou, então, nesse mês de janeiro agora, de 2026, relatório recente mostrando que a desigualdade social continua crescendo em muitos países, inclusive em nações que estão recebendo programas financeiros do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI, mesmo quando essas instituições afirmam que reduzir a desigualdade é uma de suas metas. Então aqui é que está a grande contradição. O que é que os relatórios da Oxfam indicam? Desigualdade alta ou em crescimento na maioria dos países com programas do Banco Mundial. O relatório da Oxfam de abril de 2024 tem mostrado isso. Políticas macroeconômicas que podem ampliar a desigualdade são as exigências que esse banco faz lá nos países que estão recebendo esses empréstimos. Estudo conjunto da Oxfam e da Development Finance International, o DFI, que é um compromisso de redução desse índice de desigualdade, a maioria dos países com programas do Banco Mundial e FMI tem reduzido gastos públicos essenciais. Aqui é a grande denúncia, o grande alerta. Diz que quer resolver, mas ele exige redução de custos essenciais com educação, saúde, proteção social, enfraquecendo sistemas tributários progressivos. A classe política não permite que se cobre mais de quem tem mais. Políticas consideradas importantes para reduzir a desigualdade. Em outras palavras, mesmo quando existem metas para reduzir desigualdades, as políticas econômicas que acompanham os programas de empréstimo, especialmente aquelas que enfatizam cortes de gastos e reformas estruturais, podem não apenas falhar em reduzir desigualdades, como até reforçá-las. Qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso? O que o relatório da Oxfam está mostrando é uma contradição clara entre, por um lado, as declarações institucionais do Banco Mundial sobre a importância de combater desigualdades e, por outro lado, os resultados observados em muitos países que recebem empréstimos e apoio do banco. Nesses casos, a desigualdade continua alta ou aumentando, desafiando a ideia de que os programas estão efetivamente cumprindo sua meta de reduzi-lo. Então, a partir de agora, é importante que a gente esteja aqui no programa Fala Pra Mim, nós vamos estar fazendo isso, vamos estar mostrando, todo esse comprometimento, ou essa falta de comprometimento no caso do Banco Mundial, a falta de comprometimento do Banco Mundial, a falta de comprometimento do FMI, a falta de comprometimento da ONU e a falta de comprometimento da classe política brasileira em sua maioria. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, E são esses compromissos, que nós estamos mostrando aqui que falham pelas contradições do Banco Mundial e do FMI, que diz: eu quero reduzir, mas no entanto estou impedindo que gastem com educação, com saúde. Estou controlando os gastos, mas não estou controlando o quanto que lucram, cada vez menos pessoas no mundo. Então, esse é um estudo analisado pela Oxfam em 106 países de baixa e média renda que recebem empréstimo do Banco Mundial, mostrando que a desigualdade de renda é alta e está aumentando em cerca de 60% deles, ou seja, em 64 países. Nós temos o parâmetro do coeficiente de Gini, que dá essa ideia para a gente. Então, o índice de compromisso com a redução da desigualdade, que é o balizador de tudo isso, que foi avaliado em 2024, a parceria entre Oxfam e o Financiamento do Desenvolvimento Internacional, o DFI, isso tem mostrado de modo inexorável que análises políticas governamentais que impactam desigualdade, serviços públicos, tributação, direito trabalhista, esses dados então mostram que 84% dos países cortaram o investimento em educação, saúde e proteção social. Isso é um absurdo. Não vai combater a pobreza dessa forma. 81% dos países enfraqueceram seus sistemas tributários, reduzindo a capacidade de taxar ricos ou grandes empresas de forma progressiva. O Brasil foi um deles. 90% dos países pioraram em áreas relacionadas a direitos trabalhistas e salários mínimos.
Então, no conjunto de 164 países analisados, 9 em cada 10 retrocederam em pelo menos área crítica de combate à desigualdade. Mesmo que organizações como o Banco Mundial, por exemplo, digam que o combate à desigualdade seja uma meta, a implementação prática em muitos países não tem promovido redução de desigualdade e em vários ela aumentou. Então, é importante que entendamos isso e estejamos alertas, e o programa Fala Pra Mim é um ponto de alerta, é um ponto de resistência para trazer essa capacidade crítica para que você analise a condição em que você vive, a condição em que o povo brasileiro vive. Tá bom? E aqui encerramos mais um programa Fala Pra Mim. Estaremos de volta no próximo sábado.